Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Márcia. Se você, por acaso, perdeu a primeira parte, não sabe o que fazer, eu te ajudo. É só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você passou por uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito. Ainda tem mais coisa para você contar, que eu sei, né? Mas eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas sobre essa segunda experiência de quase morte. E antes mesmo, teve a questão de você ter a visão ao olhar para o espelho no banheiro. Aquilo que você explicou, você teve uma visão antes e você recebeu um cartão depois para te ajudar numa situação que ia acontecer entre os dois. Deixa eu ver bem assim a parte cronológica aí do que aconteceu. Então, 2 dias antes, né? 2 dias antes da minha filha eu ir para o hospital, minha filhinha nascer, 2 dias antes eu tive o sonho, no dia, né? Contei para minha mãe no dia seguinte e no próximo, às 6 horas da manhã, eu estava lá no hospital. Tá, ela faleceu com 2 dias de vida. Ela nasceu dia 5 de março e faleceu dia 7 de março. A visita da minha amiga foram nos dias seguintes, mas eu não saberia dizer, no máximo uma semana. Na verdade, eu queria até me corrigir aqui, porque são duas coisas que aconteceram antes. Primeiro, você olhando para o espelho. O espelho foi no dia, foi na hora que, foi no momento que ela faleceu. Você viu hora do óbito, 18 horas e 30 minutos. Isso. 2 dias antes do óbito, né? Você teve o sonho, quando você viu Jesus do outro lado do rio, ele atravessa, pega você. O sonho foi antes dela nascer. Isso, 2 dias antes dela nascer, né? Antes dela nascer. A visão foi no dia mesmo que ela estava fazendo, no momento que ela estava fazendo a cirurgia no coraçãozinho, que eu tive a visão daquele momento onde ela faleceu durante a cirurgia e o médico falou a hora do óbito para a enfermeira, e eu só fui receber a ligação, meu pai até que atendeu, a ligação só foram horas depois contando que ela tinha falecido. Tá certo. A cirurgia foi quantos dias depois? 2 dias depois do nascimento, foi isso? Isso, ela... É impressionante porque eu ouvindo você falar que você sonhou 2 dias antes do nascimento com Jesus atravessando o rio e te buscando, quer dizer, essa travessia do rio era esse acontecimento com a sua filha, né? Eu senti isso, não havia como evitar, é como falam, você não consegue pular uma página da tua vida, vai passar, mas você não vai estar sozinha, né? Vai passar. E o cartão que você recebeu é impressionante pela similaridade. Nossa, olha, eu procurei aqui em casa, mas essas coisas antigas eu até guardo, mas eu não consegui achar, eu queria mostrar mesmo o cartãozinho. Mas se procurar essa frase, tem no Google ainda, lá tem. Me impressiona o poder dos sonhos. O quanto de informação, no caso complementar, a sua EQM, as suas EQMs vieram, o quanto de informação veio através dos sonhos. A partir daí você passou a ter pensamentos ruins, como você diz, você queria ir para o outro lado para cuidar da sua filha. Bem, primeiro, você tendo a questão do útero, mostra de novo, mais uma vez, numa entrevista, o poder do desejo, né? Assim, já algumas vezes apareceu essa questão do quanto nós somos co-criadores de fato, ou seja, você deseja, você cria a situação para você. Sim,
Por isso, o cuidado que nós devemos ter com o que nós desejamos, com o que nós pensamos. Mas isso é individual, Então eu vejo assim, né? Cada um tem o meu marido, ele tem o plano de vida dele, ele tem as escolhas dele, eu tenho o meu, a minha filhinha, né, provavelmente veio para ficar pouco tempo, né, e aí tudo está ligado e dentro daquele limite eu posso escolher, eu posso desejar e posso escolher, sem interferir na vida do outro, na escolha do outro. Aí você teve a veia que se rompe, né? Provavelmente na cirurgia, foi percebido depois, né? E você não se sentiu dormir, você continuou acordada. Veja que interessante, você... primeiro, a questão do dormir, do morrer, como se fosse passar para o lado de lá. Às vezes você nem sente que passou para o lado de lá e já está. Parecia, sabe o quê? Parecia que apagaram a luz. Eu estava vendo tudo no centro cirúrgico, mas quando o coração parou, apagaram a luz. Mas a minha lucidez era igualzinha, era normal. Em que momento que teve essa passagem? Porque você falou, aqui peço desculpas se eu me confundi um pouquinho, porque você teve a parada cardíaca precedida de uma convulsão, né? A ordem é essa, convulsão e parada. Primeiro a convulsão, primeiro eu senti o peso, eu já estava sentindo ali que estava acontecendo alguma coisa, né? Eu senti o peso no peito, eu sentia que o meu corpo, eu sentia o corpo e sentia a visão fora. Eu tinha a capacidade de sentir o meu corpo ali e ao mesmo tempo de ver o movimento, acompanhar. Você já estava tendo a EQM nesse momento. Antes da parada cardíaca, antes da convulsão, você já estava na EQM. Sim, mas eu sinto que é diferente, Então, ali eu senti o meu corpo, né? E aí que eu pensei, nossa, e agora? Eles não estão vendo, não vai acontecer nada aqui? E aí que eu comecei as pernas começaram a pular, eu enxergava o corpo pulando, o médico correu, e aí depois que o anestesista colocou aquele oxímetro, que naquele instante parou o coração, que aí eu ouvi o barulhinho da máquina. Você até ouviu pi. E aí parou. Você falou que é diferente. O que é diferente? O que você sentiu antes do coração parar, comparando com o que você sentiu depois, é isso? Antes do coração parar, eu tinha toda a visão, mas eu me sentia mais a Márcia ali. A Márcia que é hoje, assim, a Márcia do jeito que mais humana. Mas você já não tinha apego ao próprio corpo? Não, eu nem pensei nisso. Essa parte eu nem sei te dizer. Nem estava pensando, eu estava com medo. Engraçado que eu desejei ali que acontecesse, mas na hora que aconteceu, né, de verdade, pai, que medo, não quero morrer. Foi assim. Mas quando apagou, que eu fui para o outro lado, foi diferente porque eu ganhei aquele conhecimento. Então, enquanto eu estava ali, tendo a convulsão, que estava sentindo a dor no peito, eu tinha uma capacidade a mais, que era de ver em todas as direções, de ver a outra sala sem estar lá, né, de ver e ouvir. Essa capacidade eu tinha. Mas aquele conhecimento, ele só veio depois que o coração parou. Aí que eu tive aquele conhecimento de saber quais eram os passos que eu tinha que fazer, isso, aquilo. Então, isso foi diferente. E esse conhecimento teria a ver com aquilo que as pessoas dizem de repente, você ter acesso ao conhecimento do todo? Como se você passasse naquele momento a ter acesso a tudo? É tudo tão fácil assim, é só você sabe tudo. Tipo, se eu quisesse saber, como que foi feito, eu agora não sei mais, mas como que foi feito o universo, quantos
sabe? Sei lá quantas estrelas, não sei, qualquer pergunta absurda assim que a gente não sabe, ali vinha tão fácil. É como se você nem tivesse a necessidade de perguntar? Aham, eu simplesmente sabia. Eu imagino que você, com a sua vontade de partir, de ver a sua filha, você convivia talvez com uma certa angústia. Nossa, 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 era uma dor. E aí eu pergunto, e lá, naquele momento, o que aconteceu com a angústia? Aqui, quando eu estava aqui, como eu falei, ela ia para a escolinha, que eu ficava sozinha em casa. Nossa, eu acredito, eu não, como eu disse, eu não fui procurar um psicólogo, nada, mas eu imagino que a minha tristeza profunda se transformou em uma depressão, porque eu não estava realmente sabendo lidar com aquilo e não contava para ninguém. Eu queria me esconder, eu queria sumir. Eu tinha no quarto, houve uma época, né, que que era assim bonito a gente ter no quarto uma mesinha redonda, não sei se você lembra disso, se chegou a ver, uma mesinha de madeira redonda, pequenininha, com as pernas altas, redondinha, que a gente colocava uma toalha de mesa e colocava no quarto ao lado no lugar assim, ao lado da cabeceira da cama. Era uma moda de decoração da época, assim, era bonitinho ter. Então, eu lembro que eu procurava um lugar para sumir, e mesmo sozinha, eu entrava embaixo daquela mesinha, porque dela estava coberta até os pés, que era bem pequenininha, eu me encolhia, e ali eu chorava, 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 uma dor, uma angústia que eu não sei explicar. E o duro é que, chegando do outro lado, isso daí se ampliou, né? Então, imagine, né? Imagine. A angústia, na verdade, quando você passou para esse lugar escuro que você falou, a angústia ampliou? Não, a princípio não. Como eu cheguei feliz da vida, tipo, eu consegui o que eu queria, e eu tava ali querendo, né, tipo, me desfazer. Ali naquele momento eu tava numa alegria só. Tava numa felicidade, eu vou ver minha filha, eu vou ver minha filha. É uma alegria também ampliada. Mas eu digo, na hora que eu tive que fazer a escolha, a hora que eu vi a imagem da minha filha na escolinha, que aquela imagem parou, que eu me toquei, que eu não, né, que eu tinha uma filha aqui na vida terrena, aí aquela dor também se ampliou. Então qualquer coisa que eu sentisse ali era ampliado, qualquer coisa. Quando você chegou nesse lugar, vamos dizer, o escuro, parada cardíaca, pim, estou na escuridão, tenho acesso a tudo, a todo conhecimento. Nesse momento, o que aconteceu com a sua angústia? Eu poderia dizer que ela ficou neutra. Foi muito rápido. Aí eu poderia dizer que eu estava naquela neutralidade da outra QM. Igualzinho. Igualzinho, bem tipo assim, não quero pensar em nada. Eu sei que tem minha família. Não havia uma felicidade, não havia uma sensação de acolhimento, uma sensação de pertencimento? Sim, eu poderia dizer que eu era aquela escuridão, que era aquela escuridão infinita. Eu poderia dizer sim, mas sem obrigações, assim, sem cobrança, sem necessidade de analisar. Eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô triste, eu deixei família, não deixei. Naquele momento, nem pensar nas duas filhas eu pensei. Mas isso foi rápido, né? Como eu disse, muito rápido. Mas era totalmente uma neutralidade. Tava ali. Parecia que eu tava flutuando no nada. Tá, aí você está naquela escuridão. Aí você viu uma luz lá no fim, que foi chegando, foi se formando uma tela quando você viu as cenas da sua vida. Você sentia qual era o critério para aquelas cenas aparecerem? Eram cenas onde você tinha tido aprendizados? Ou eram cenas de felicidade ou de tristeza? Alguma coisa definia que cenas apareceriam ou não para você? Eu não sei dizer de que forma eu conseguia ver tudo ao mesmo tempo, e era exatamente desde o meu nascimento. Mas eu não sei com que rapidez, de que forma eu fiz isso, eu não sei. Mas que cenas eram essas? Tudo, porque era movimento,
eram várias telinhas. Elas tinham divisões, eram várias telinhas, mas elas, ao mesmo tempo, elas estavam ali se movimentando. Como eu falei, eu poderia entrar em uma delas. O que significa várias telinhas? Tinha uma tela onde tudo aparecia. Apareceu a primeira, aquela primeira que se formou, né, com aqueles desenhos que a gente vê de holografia mesmo, e aí ele se materializou, mas continuou na minha frente flutuando um retângulo ali, vamos dizer. Um retângulo, não que tivesse uma moldura, não que fosse uma televisão, mas era uma cena ali que flutuava. E aí quando eu olhei, eu percebi que haviam várias daquela, uma ao lado da outra. Como o trem, vários vagões. Mas tudo grudadinho, tudo movimentando e passando, e passando, e passando. Tanto que eu fui passando uma por uma, porque eu estava aqui, a minha visão era aqui. Essa minha visão estava aqui. Eu consegui ver que ia distante lá, não tinha começo. Eu olhava para cá, ia distante, não tinha fim. Mas a minha visão se manteve aqui e foi correndo. Check, 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 check. Então, você falou que era como se houvesse um fio ligando você a cada pessoa, a cada cena que você precisava ir cortando. Como é que você sentiu que era para você fazer isso? Porque eu sabia. Lá eu sabia tudo. Sabia tudo, eu sabia o que era aquilo ali na minha frente, eu sabia por que eu tinha que fazer e sabia que para chegar ao ponto de ver a minha filha, aquele passo tinha que ser cumprido. Eu tinha que analisar a minha vida. Ninguém estava ali me julgando. Então, nesse momento, você tinha a expectativa de encontrar sua filha ainda? Eu estava com pressa, tipo, quero fazer logo isso, né? Mas a da minha primeira filha, né? Daí quando a dela veio, parou. Aquilo corria rápido e parou. Parou e não correu mais. Quando? A primeira menina na escolinha, no balanço. Essa cena dela parou. Aí parou de correr. Parou ali. Você acha que essa cena parou porque você quis que parasse ou havia uma gestão externa? Não, eu que parei. Eu que parei porque eu estava com pressa, eu queria terminar aquele passo, então, cada vez que eu, de alguma forma, eu estou fazendo assim, mas eu não fazia nada com a mão. Então, cada vez que eu tinha aquele sentimento de desligamento, ia para o próximo, mas a minha filha, ela bateu no meu sentimento. Ela bateu, tipo, peraí, para de correr, eu quero olhar melhor. Opa, minha filha, triste, chorando aqui? Aí veio aquela luz que veio crescendo, o azul te invadiu e você já estava de volta. A luz azul, ela criava a sala que eu estava. A luz azul, ela formava, era como até mesmo aquela sala tivesse sido criada. Eu também esqueci de um detalhe. Quando eu olhei para mim, quando eu cheguei nessa sala, que eu olhei para mim, eu pensei, eu tenho corpo? Eu tive essa curiosidade. Eu olhei para mim, eu tinha o contorno humano, mas eu era azul, eu era uma luz azul também. Também era uma luz azul. Eu também era como se fosse um holograma humano. Então, dá a impressão que eu tenho que parece que eu estava criando aquilo. Para ficar mais fácil para mim, parece que eu criei aquela minha forma, eu criei aquele passo que eu era obrigada a realizar, a sala que eu estava ali, eu criei, e ela tinha essa forma de luzes azuis. Mas a luz que me cobriu, ela era branca, extremamente branca, luminosa, e ela parecia ter uma densidade que eu não sei explicar, não tem nada parecido aqui. No nosso mundo não tem nada parecido. Mas você fala de você ter criado tudo aquilo, isso não daria uma sensação de ilusão para você? Uhum. Mas então o filme da vida seria uma ilusão, na verdade, ele nunca aconteceu? Não. Ele
não sei quem determina que a gente tem que passar por todos esses passos e o porquê, né? Se eu sabia lá, eu não lembro mais. Mas ali naquele momento, parecia que eu estava criando aquela cena. Eu poderia ter criado diferente. A minha forma de analisar a minha vida. Eu poderia ter criado de uma outra maneira. Eu poderia ter criado um telão de cinema. Aí passam-se 20 anos, você ouve a música e volta em flash, volta a compreensão do que aconteceu naquele momento. E você tem o sofrimento, você revisita o sofrimento que você teve com o que nós podemos chamar de escolha de Sofia, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que foi reviver esse sofrimento? O quão real foi esse sofrimento revivido 20 anos depois? Eu me vi lá de novo. Eu realmente revivi com todas as emoções. Só que eu acho que ficou mais pesado, porque lá eu era uma consciência, né? Então, por mais que doesse, agora aqui, lá eu tinha o sentimento, vamos dizer assim, lá eu tinha os sentimentos, mas a emoção que transforma teu corpo, por exemplo, o corpo humano, se a gente está diante do perigo, a gente vai disparar o coração, vai começar a tremer, é uma reação do corpo, uma emoção, né? E lá eu tinha só o sentimento. Aqui parece que foi mais pesado, eu achei que eu ia ter um treco até. E o que fez você escolher voltar? Ai, que pergunta difícil, porque eu sei a resposta. E eu não queria dizer que eu escolhi a minha menina, né? Mas lá o que eu percebi, porque chegou um momento que tiraram ela dos meus braços, ela estava ali. E quando eu escolhi voltar, eles tiraram e eu fiquei com aquele vazio, eu não entendeu? A sensação que eu fiquei é: filha, espere que eu vou voltar. Um dia eu vou voltar, mas não é agora. De uma certa forma, quando eles tiraram do seu braço, eles não estavam induzindo você a voltar? Não, depois que eu decidi, a decisão foi minha. Foi muito claro. Você vai decidir. Quando eu decidi, eu vou voltar, aí que eles tiraram. Entendi. Agora eu queria colocar uma questão. Então, só completando, a forma que eu pensei é a seguinte. Lá eu pude perceber, pelo pouquinho que eu percebi, né, ela estava em um lugar mais à frente, né? Eu acredito que as pessoas que têm que passam por essa experiência, elas ficam ali no meio termo, numa sala de entrada, talvez, mas realmente, quando passa, eu acho que é definitivo. Então, se eu passasse com ela para lá, eu não voltava mais. Então, mas eu sabia que ela ia estar num lugar bom. Eu sabia que ali era um lugar maravilhoso. E eu sabia que a minha filha, na vida humana, ela tem que enfrentar os desafios. Que aqui o corpo humano ele sente dor, ele sente fome, frio. Ele precisa do carinho da mãe para cuidar, ainda mais uma criancinha de 5 anos. Então, isso me faz falar sobre duas questões. A primeira é que quando você está aqui no planeta Terra, você nasce, você é criança, você é adulto, você envelhece, você morre. Pode até morrer antes, mas o ciclo normal é esse. Lá, você não nasce bebê. A pergunta é: até que ponto você carregá-la no colo, como ela sendo um bebê ainda do lado de lá, não era para você dar vazão ao seu desejo? Porque talvez ela não fosse... Era para me colocar de frente com aquela escolha. Ali foi realmente, já tinham se passado os 2 anos, se fosse mesmo assim, que lá ficasse pequenininho e crescendo, ela já estaria com 2 anos, né? Então, realmente ali eu vejo como uma representação mesmo. Uma representação para você, né? Seja lá quem foi,
me confrontou ali, tipo, ó, sinta aqui, ó, teu bebezinho no braço e escolha. Eu digo isso porque em situações similares com a sua, por exemplo, eu tenho uma mãe que perdeu o bebê no parto e depois teve uma experiência de quase morte, onde ela se encontrou na experiência com o bebê que ela perdeu no parto, e ele não apareceu para ela como sendo um bebê. E ela imediatamente entendeu que era essa pessoa que ela tinha parido natimorta, né? Mas ela não era bebê. E explicou para ela que a experiência que ela queria vivenciar era só até ali. Carlos, desculpe, eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando você falou, né? Como será que eles são? Como que é uma alma, por exemplo, antes de nascer? Que forma que ela tem? E eu lembrei de uma coisa, eu posso contar? Claro. Então, quando eu tive aquele aborto espontâneo, eu sou uma pessoa assim, né? Sempre fui já fui assim, de ter os meus sentimentos ampliados, né? Eu sofro demais se tiver que sofrer. Se for pode ver que eu sou meio expansiva, né? Eu sofro, eu choro, assim como as pessoas que eu amo demais. E aí, eu me apeguei também ao bebê. Aquele que eu tive um aborto espontâneo foi extremamente difícil para mim e eu não conseguia mais engravidar. Eu fui em 95, eu só consegui engravidar da minha primeira filha em 98. Eu passei 3 anos fazendo tratamento. Eu fazia tratamento, tomava injeção, tomava remédio e nada. E não sei se a minha mente bloqueou, eu não sei o que aconteceu, porque estava tudo em ordem, né? E aí, até por sinal, a minha filha nasceu em outubro de 98. Quando foi em janeiro de 98, a minha avó faleceu, e bem no dia que ela faleceu, eu tinha agendado uma inseminação artificial, porque eu já tinha desistido. Só que eu não sabia que eu provavelmente já estava grávida, talvez de uma semana, não sei, não tinha como eu saber ainda, mas é engraçado que eu não fui fazer a inseminação e 30 dias depois eu soube, né? Só que eu passei esse tempo, eu passei muito triste também, muito triste, assim, eu mudei, eu não era uma pessoa assim, falante mais e tal, era fechada, né? E eu comigo também, nesse aborto espontâneo, né? Eu comigo chorava e falava para Deus, ai, como eu sonho em ter. E eu queria muito uma menininha, né? Ai, como eu. E eu acabei tendo 2, né? E ai, como eu queria ter, e como eu queria ter. E um dia eu tava deitada. Eu estava de férias, como eu falei, eu era bancária, então eu estava de férias, estava tranquila, eu devia estar lendo um livro, alguma coisa, porque eu lembro que eu estava encostada na cama, deitada. E quando eu vejo na frente da cama, aos pés da cama, haviam 3 seres de luz. Eles tinham forma humana, mas sem, não tinha cabelo, orelha, nem nada. Era como se fosse uma forma humana, totalmente igual àquela luz branca que eu vi, daquela mesma luz extremamente luminosa, extremamente branca, que parece até que tem uma densidade. Os olhinhos era a única coisa que dava para perceber, daquele jeito que eu mostrei o anjo também que eu vi, né, que não tem a parte branca do olho, é apenas aquele formato escuro, mas não causa medo, não. Só é bem diferente, né? Então, os três ali parados, me olhando. Só que parece que eles achavam que eu não ia, que eu não conseguia ver, mas eu consegui ver. Era como se, tipo assim, né? Isso não é uma capacidade humana de ver a gente aqui. Então, mas em um certo momento eu vi. E quando eles viram que eu estava olhando, parece que eles fizeram uma expressão de susto, assim. E um dos 3, fez igualzinho. Lembra que eu contei que eu voltei pro corpo extremamente rápido? Só que agora foi
o inverso. Um deles fez isso em mim. E eu senti como se tivesse entrado dentro de mim. E foi uma sensação também que eu não sei explicar. Uma sensação assim muito boa. Não sei nem explicar. Nunca mais senti, nunca senti isso em vida. Uma coisa assim como uma alegria, uma coisa assim que deu um segundo de... E aquilo entrou em mim. E os outros dois sumiram. Eu me perdi na cronologia. Isso aconteceu em que momento? Você já estava grávida? Então... É como se ele pudesse ser esse filho? Então, aí teve o negócio da minha avó, né? Minha avó faleceu, coitadinha, era uma sexta-feira, eu tinha agendado a inseminação, não fui. Passaram-se uns 30 dias, eu descobri ali que estava grávida. Então, isso deve ter acontecido na mesma semana ali. Na mesma semana, provavelmente. Ou seja, você se lembrou disso porque mostrou uma situação onde tinha a questão do ser crescido ou ser bebê. Eu acho que essa alma que vem, ela vem daquele jeitinho ali. É uma luz, é um ser de luz. A última pergunta que eu queria fazer sobre isso é a questão do apego que nós temos aqui, que é famoso, todas as experiências falam que enquanto estamos vivendo aqui, nós temos apego pelas coisas, pelas pessoas, e quando a gente vai para lá, existe essa neutralidade, usando a sua palavra, mas aparentemente é como se você tivesse ido para lá levando o apego que você tinha aqui. Faz sentido essa observação que eu estou fazendo? Sim. Não muda nada. Tudo que a gente tem de conhecimento aqui, a gente leva. Sim, mas eu estou acostumado a pensar que quando você passa para o lado de lá, diminui o apego. Agora, você foi para lá e continuou com apego pelo filho que você tinha perdido aqui. Pois é. Ela não conseguiu. Eu não... A minha primeira filha, né, também, as duas, né? Eu estava com apego com as duas. Só que por uma eu queria ficar e a outra eu quis voltar. Mas eu não consegui. Se eu tivesse cortado o vínculo ali, aquele vínculo que eu... Não, eu não deixei... Eu não deixaria de saber que ela era minha filha, assim como todas as pessoas que passaram pela minha vida, mas você corta aquele apego e eu não cortei. É engraçado que você viu o filme da vida, você sabia que você precisava cortar esse fio que te ligava a cada pessoa e tudo mais, porém você foi para lá atrás de uma filha que já tinha partido e não foi apresentada uma situação para você cortar o fio. É como se você tivesse sido colocada à prova no final, tipo, o filho que na verdade nem é um bebê aqui, você vai sentir como sendo um bebê para você fazer a sua escolha. Sim, é como se eles falassem para mim, sempre foi a sua escolha, a escolha é sua, sempre foi você. Eu escolhi, eu que deveria escolher. E eu escolhi daí voltar, né? Tem outras coisas para você contar, inclusive você comentou sobre o anjo que você me mostrou. Quem está assistindo deve estar se perguntando que anjo é esse. Sim. Vamos então partir para essas outras histórias? Então, desde pequena eu sempre tive sonhos que eu considero assim, porque tem aquele sonho que você tem um sonho que às vezes nem lembra ou se lembra... Você sabe que não tem muito, né? Não tem muita sequência e que é um sonho. Agora, existem sonhos que eu consigo lembrar lá no sonho. Eu tô no sonho, eu sei que o meu corpo está dormindo, então é diferente, né? É diferente, parece real. Que eu chamo de experiências fora do corpo, não sei. E isso acontecia muito também
Quando eu era criança, quando eu tinha ali por 5 ou 6 anos, minha mãe, eu sempre acordava e contava para ela, né, que eu via, que eu voltava vendo movimentos muito rápidos, ela se movimentando e tal, e ela dizia que eu estava com febre. Mas eu sabia que não era febre, eu não ia ter febre todo dia. Como assim movimentos rápidos? Você via a realidade acelerada? Isso, porque assim, durante aquele sonho, né, sempre haviam dois seres que eu achava que eram dois homens muito altos, né, e era tudo muito colorido, como, não sei se por influência da época, né, aqueles desenhos que tinha muitos desenhos psicodélicos e, né, apesar que não sei se na época, acho que até a nossa televisão era preto e branco mesmo. Imagine, nasci em 1970, né? Mas não sei. Só sei que eu tinha, eles me levavam, eles me mostravam lugares. Às vezes era um lugar que não é aqui, às vezes eu andava pelas ruas. Quando você fala que não é aqui na cidade onde você morava ou não era no planeta Terra? Eu não sei onde era, mas era um lugar diferente, com muitas cores, com brilho diferente, com natureza diferente. Um lugar que não é aqui. Não sei onde fica, mas não é aqui. Como assim natureza diferente? O colorido, as formas, tudo muito mais bonito, mais limpo, mais... Eu imagino assim, vamos supor que a gente conseguisse voltar lá no início do mundo, que não tinha essa poluição, não tinha nada, um lugar assim muito límpido, com muito cristalino. Mas o céu ainda tinha cor de céu, a água tinha cor de água, a árvore tinha cor de árvore? Às vezes tinha céu, às vezes não tinha céu. Eram lugares bonitos e coloridos onde eu achava tudo demais. E essas pessoas, como é que você pode me contar como elas eram? Eu não lembro o rosto deles, porque eles eram tão altos que a lembrança que eu tenho é tipo assim, um pouco acima das pernas, no máximo aqui, aquela túnica, assim. Eu nunca olhava assim, vou olhar lá em cima o rosto. Eu nunca me dava o trabalho de olhar o rosto. E achava tudo bem. E qual o sentimento que você tinha com relação a eles? Era de familiaridade? Sim, era muito normal. E na minha cabeça, as outras crianças deviam também acontecer aquilo. Parecia algo natural, algo natural. Só que eu queria contar para minha mãe. Daí, quando eu acordava, isso era todo dia. Eu acordava, eu via ela muito rapidinho, às vezes meio lento. O meu irmão também, né? Porque daí eu tive o meu irmão até ele falecer com 43 anos. Então, daí ele, né, andava rapidinho, ela rapidinho, aquela coisa assim. Eu não entendia. Ela falava que eu tava com febre, mas eu não ia ter febre todo dia, né? E se eu tivesse febre, ela tinha que me dar um remédio, me cuidar. Acho que ela falava porque, né? Tipo, não sei o que é isso, não vou perder tempo com isso, alguma coisa assim. Tava lá nos afazeres dela. E então, assim, sempre foi. Eu tinha aquela sensação também. Aqui é muito mais real, porque era muito mais bonito, mais claro, mais perfeito, era uma sensação mais gostosa. Então, lá parecia mais real do que lá, é mais certo viver lá do que aqui. Tinha aquela coisa. Você tinha alguma sensação de que você era de lá? Não me recordo. Mas provavelmente sim, porque se eu achava o lugar certo é esse, né? Com certeza. E assim, eu não encostava os pés no chão. Eu sempre me movimentava e eu não sentia. Era como se eu tinha assim a sensação que eu estava em cima de patins, porque eu andava pelas ruas, descia. Mas daí eu olhava, cadê? Eu não tem patins aqui. Eu ia para onde eu queria. E aí eu passei a vida inteira tendo assim sonhos estranhos. Quando eu era criança, eu fui para um lugar que tinha uma pirâmide, mas não do Egito, porque em volta não tinha areia. Eu via que tinha vegetação, algumas árvores. Acredito eu, hoje, que eu estava no México. Mas você imagine, né? Sem recursos nenhum, lá nos anos 70. A televisão mal passava alguma coisa para criança, né? Preto e branco, com certeza era preto e branco a nossa TV. Então, assim, não
Mas eu sonhei com aquele lugar igualzinho que a gente vê no México, aquelas pirâmides que tem lá. Então, essas coisas foram acontecendo, essas coisas estranhas assim. Aí, quando foi em 2010, o meu irmão faleceu. Entre as duas situações, você teve as duas EQMs. Eu pergunto a você, esses sonhos mudaram depois das suas EQMs? Se aprofundaram? Teve alguma mudança nos sonhos? As coisas ficaram mais... Olha, e outra coisa, parece que depende muito, como eu digo assim, como que você vai dormir, o sentimento que você tá, se você, sabe, parece que isso importa muito. O ano de 2022, que eu tava lá, não sei se é porque lá eu tava tranquila, e a gente visitava, nossa, eu lembro que a gente foi pro Colorado, tem umas montanhas maravilhosas, que eu quase chorei de emoção, é muito lindo, aquilo é gigante, e lá tem uma energia, dava vontade de tirar a mão para fora e tocar aquelas montanhas. Tá, mas a pergunta é... Não, é que eu queria contar que lá, né, nesse 2022, foram os sonhos mais reais que eu tive. Parece que o lugar ou a minha tranquilidade, sabe? Eu tive sonhos mais reais ainda. Você passou a ter sonhos onde você ou vai ter aula em algum lugar, ou vai dar aula, ou você vai fazer algum tipo de resgate, ajudar pessoas em algum lugar? Sempre. Estou sempre fazendo alguma coisa. Às vezes à noite eu ajudo. Eu vejo que eu tô. Teve uma vez que tinha uma menininha que devia ter uns, sei lá, 1 ano e meio. Ela foi cair da escada e eu ajudei ela. Era um sonho, daqueles sonhos que eu sei que é um sonho, que eu saio, que eu tô andando na rua e ela estava assim na beira de uma escada. Ela foi cair na escada e eu ajudei ela para não cair, se machucar. E assim, eu não sei explicar, é muito real isso. E isso aumentou após as EQMs ou não? Ou você já tinha igualmente desde antes? Não sei nem dizer quando que acontece, porque desde os 5, 6 anos de idade, mas é claro que depois da EQM com mais frequência. Visitar lugares. Você saiu do planeta? Você se viu no espaço? Viu o planeta Terra de fora? Uma vez só. E daí, essa do meu irmão também. Assim, não vou citar nomes aqui, porque não seria. Também não há utilidade, mas eu também não vejo sentido nisso, mas só para você saber como as coisas acontecem. Muitas pessoas da família eu sonhei antes, sabe? Então, como que eu sonho? Sonhou antes da partida delas? Eu tenho um sonho que muitas vezes eu me encontro com eles, com a família toda, uma mesa enorme, há muita festa, é um encontro da família, só que todos que estão ali são pessoas que já foram. Muitos eu sei que são meus familiares que já foram, mas eu não os conheci, né? Já foram antes, né? Antes de mim, antes de eu nascer. E quando acontece de um familiar estar presente naquela mesa, em que a única pessoa que é viva sou eu e aquela pessoa, dali uns tempos, infelizmente, acontece alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes. Infelizmente para quem está aqui, né? Porque para quem está lá foi motivo de festa, né? Sim, eles estavam em festa esperando, né? Verdade. E o outro sonho que se repete é a escola. Sempre eu vou para a escola. Ela nunca tem a mesma estrutura, as salas são diferentes, tem várias formas, as pessoas que eu converso são diferentes. E um outro sonho também que é muito estranho, que provavelmente tem a ver com a minha história de vida. A minha avó materna ela e o meu avô moravam em um sítio e vieram no início da cidade construir um hotel
uma hospedaria aqui na cidade, que ficou muito conhecido. Hoje já não tem mais nada, já venderam, né? Já tá tudo destruído lá e não reformaram nem nada. Mas assim, quando eu sonho que eu estou lá, pode saber que o sonho é diferente. Eu cheguei a sonhar uma vez que eu entrei lá, eu nunca toco o pé no chão. Eu entrei lá e eu dei de encontro com uma mocinha de sei lá, uma aparência de 16 anos. Ela estava sentada em uma cadeira de palha, não sei se você já viu, é uma cadeira de madeira que faz o assento todo ali, trançadinho e tal, né? Ela estava sentada ali, ela tinha um pano na cabeça, assim como uma espécie de touca de pano, mas não era uma touca, era como se fosse da cultura dela. E ela estava de vestidinho e ela uma pele bem morena, um cabelo escuro, mas não era tão cacheado. E ela tinha uns dentes, assim, um sorriso, aqueles dentes enormes, brancos, assim, bem. E a hora que eu entrei, ela sorriu para mim muito feliz. Eu nunca vi aquela menina. Isso eu estava lá nos Estados Unidos em 2022. Eu nunca vi aquela menina. Quando amanheceu, eu contei para o meu marido, olha o sonho, tava lá na casa da minha avó e aconteceu isso. Quando eu abri o celular ali para ver as notícias do dia, como eu estava lá, muitas notícias dos Estados Unidos vinham para mim. Tinha acontecido de um jovem que entrou numa escola, matou uma professora e matou umas crianças. Era uma notícia. Na hora eu olhei a foto daquela professora e pensei, nossa, será que foi essa professora que eu sonhei? Não, era bem diferente. Aquela ali, a professora que faleceu ali naquele atentado, era uma moça de rosto bem redondinho, era morena também, mas bem redondinho, os lábios assim dela bem gordinhos, assim, era bem diferente mesmo. Aí continuei olhando, apareceu uma outra notícia. Uma moça que encontraram morta na Universidade de Princeton. Eu não lembro agora que estado que fica também, minha memória. Daí, essa menina encontraram e estavam... Por que virou notícia? Porque ela morava lá dentro do campus, né? Ela trabalhava no restaurante do campus. Uma menina muito estudiosa. Ela nasceu na África do Sul, se eu não me engano, na Etiópia. Eu, para guardar as coisas, só sei que assim, a foto da menina, a hora que eu olhei, eu levei um susto. Era a menina do sonho, a menina que eu sonhei. E ela estava sendo investigada porque ela tomou alguns comprimidos lá e a família não acreditava que ela fez isso porque ela quis, mas sim que alguém fez ela tomar aqueles comprimidos. Ela foi encontrada atrás da quadra, que ficava dentro do campus mesmo, e aí eu acabei lendo tudo, porque quando eu vi a foto, eu fui buscando outras fotos dela, até que eu encontrei uma foto dela daquele jeito, usando um pano torcido na cabeça, o mesmo rostinho e aquele sorrisão dela. E agora, por que eu encontrei com ela, eu não sei. Não sei. Você, quando criança, ou mesmo hoje, você tem o hábito de olhar para o céu e você sente saudades ao olhar para o céu? Não fico olhando, não. Não fico. Porque eu sei que eles podem aparecer no céu. E eu vejo também como são todos uma coisa só. Esses seres, eles são uma forma de luz e eles podem ficar com a forma que eles quiserem para nós, talvez para a gente não se assustar e tal. Eu sei que eles podem aparecer de uma forma física, né, se materializar, e então eu sei que eles podem aparecer em qualquer lugar, como eu vi, como eu vou contar do anjo, né, que apareceu na minha frente, dentro do meu quarto. E então, não tenho essa preocupação de olhar para o céu. Eu acho que eles podem aparecer em qualquer lugar. Eu pergunto porque, na verdade, algumas pessoas comentaram que quando crianças, elas olhavam para o céu como que, quando é que vocês vêm me buscar? O que eu tenho é
o que eu tinha, né, desde pequena, é a sensação de que tem outro lado. Eu me recordo também bem pequenininha, ouvindo assim meus pais alguma notícia na televisão e começaram a conversar. Nossa, mas como será que é do morrer, né? Será que a gente dorme? Conversa de adulto, assim, eu ali pequenininha brincando. Na minha cabeça pensei, ah, claro que não, eu sei que não. Eu sei que não é assim, não vai dormir, não é tudo acabou. Eu tinha aquela certeza absoluta. Eu tava ali também, com uns 5, 6 aninhos. Então nos conte sobre seu irmão. Tá. Então, o meu irmão, ele faleceu em 2010. Ele estava com 43 anos. E meus pais, né, como eu falei, eles já são de idade e eles sempre deixaram para o meu irmão, por ser o filho homem, sempre foi. Ele via tudo, assim, sabe? Tipo, vou cuidar do carro, o carro deu um problema, vou levar. Era tão fácil, né? Pedir tudo para ele e ele tá ali pronto para fazer as coisas, né? Que a gente, tanto para mim como para os meus pais, ele cuidava dessas coisas. E de repente ele adoeceu e nós nos vimos perdidos e acabou, né, que eu é que tinha que cuidar de tudo. Então ele teve um AVC e ele foi internado e com 15 dias ele faleceu, foi muito rápido. Eu novamente, né, estava na casa da minha mãe lá e estava com eles lá. E a minha mãe, eles pegaram, o hospital pegou o meu número de telefone, tudo eles passavam para mim, tudo que precisava conversar eles me chamavam. Ó, nós precisamos agora fazer isso, agora fazer aquilo, você autoriza? Era tudo comigo. Foi causado por um AVC, não um câncer, né? Não, então, em 98, no ano que a minha primeira filha nasceu, ela nasceu em outubro, no início do ano já ele teve câncer, ele fez tratamento, fez quimioterapia, e ele casou nesse mesmo ano, ele estava carequinha nas fotos dele que ele casou. Os médicos falaram que ele não teria, que ele nunca teria filhos, que a probabilidade era quase nula, porque ele teve um câncer nos testículos. Então, como foi, nós dois não, né? Um só foi retirado, então a chance era muito pequena, além de diminuir, a chance ainda tinha mais a quimioterapia que ele fez durante um bom tempo. Então eles falaram que a chance seria mínima, mas ele teve uma filha. A diferença é de 15 dias dessa segunda filha que eu perdi, que se foi, a filha do meu irmão nasceu 15 dias antes. É isso mesmo. Ela nasceu dia 17 de fevereiro, eu para fazer conta. A minha menina nasceu 5 de março, dá uns 15 dias, né? E aí, meu irmão fez ali o tratamento aquele ano todo e ficou bom, mas ele não fez acompanhamento por escolha dele, não quis fazer acompanhamento. Ele falava, não vou fazer tratamento de novo, não quero, e não se cuidou. Quando foi em 2010 veio uma metástase, e por isso, né, que daí já voltou, e eram vários lugares. Um deles apareceu na tomografia ali, que estava empurrando uma parte do cérebro, causou vários derrames dentro ali no cérebro dele. Por isso que ele teve o AVC. Isso, foi o primeiro, depois ele teve outros, ficou internado 15 dias. E aí, mas é engraçado assim, sabe, que foi tudo quinta-feira. Era uma quinta-feira quando ele foi internado, uma quinta-feira ele faleceu. Eu lembro que eles ligaram de manhã e me chamaram lá. Eu saí, eu nem avisei os meus pais, porque eu já imaginava o que era, né? Fui até lá conversar, aí quando voltei, a minha mãe estava na igreja. Aqui na nossa cidade, por muitos anos a gente teve uma igreja muito pequenininha.
E aí depois eles construíram a catedral. Então essa igreja pequenininha a gente chama de templo de oração. Então muitas pessoas vão lá para orar, ou quando tem alguma coisa que é para poucas pessoas mesmo, eles fazem ali. Mas se você precisar entrar, você entra lá e quando eu voltei do hospital, eu tinha que contar para minha mãe, e ela estava lá dentro em oração, e era uma quinta-feira, e havia um grupo de jovens lá, e eu pedi ajuda para eles, né, para que eles me ajudassem para contar para ela. Ela estava lá, e eu deixei eles, eu falei, eu peço para vocês que cuidem agora dela, eu não posso ficar com ela, porque eu tenho que contar para o meu pai, eu tenho que ir atrás de funerária, essas coisas, porque quem fazia essas coisas era sempre meu irmão, né, que era aquele que tomava a frente de tudo, e agora era ele que estava ali, né. Mas enfim, foi uma quinta-feira. Quando foi na outra quinta-feira, eu tive um desses sonhos que eu sei que é real, que eu saio, que eu vou andando na rua, era de noite, eu fui andando na rua escura, eu cheguei até esse templo de oração, eu entrei lá dentro, tudo escuro, mas tem as fileiras, né, os bancos de madeira, e do lado direito, bem no meio, no centro de toda aquela fileira direita, eu vi uma luz em volta de uma pessoa. Essa luz, ela é como quando a gente acende uma vela no escuro, que fica aquela luz que ela abre um pouquinho, até um tanto, e para, e ela é meio amareladinha, né? Aquela luz pequena. Então ele iluminava no meio da escuridão ali, de dentro ali, somente em volta daquela pessoa. Aí eu me aproximei. Quando eu me aproximei, era o meu irmão. Ele estava sentadinho ali. E aí ele estava muito bonito, porque depois das químios, né, ele passou a raspar o cabelo, manter daquele jeito cortadinho. Ali ele estava com o cabelo como ele era antes, né, ele estava com uma aparência saudável, e ele estava usando as roupas que ele gostava, né. Ele nasceu ainda 3 anos antes de mim, então ele foi aquele jovem sempre usando calça jeans, camiseta, gostava muito de usar calça jeans clarinha, e mesmo entrando moda e saindo moda, ele estava sempre no estilo dele, né? Às vezes uma botinha, um tênis com aquelas calças jeans e camiseta, e ele estava desse jeito ali, muito com um ar muito, muito bonito. E só que, apesar daquela luz, em volta dele tinha um pequeno brilho que flutuava em volta dele. Era como se... Quer ver? Eu vou tentar descrever. A coisa mais difícil é a gente achar palavras para descrever o que a gente nunca viu, né? Sabe, se pegar um copo d'água e jogar um pacotinho de glitter. O glitter tem vários pontinhos ali brilhantes, coloridinhos, que caem na água. Era assim. Era como se ele tivesse uma linha em volta dele transparente, mas que não era... Mas que era... os pontinhos flutuavam dentro daquela linha em volta dele. Aqueles pontinhos, aquelas partículas brilhantes, né? Ele estava muito bem, muito bonito mesmo. E aí, quando eu vi que era ele, nossa, né? Nossa, que gostoso, matar saudade, pensei em abraçar. Ele não falava, ele não mexia a boca. Quanto tempo já tinha se passado desde quando ele... Uma semana. Era a outra quinta-feira. Ele faleceu na quinta, era outra quinta. Ele não mexia os lábios, né? Mas a gente falava pelo pensamento. Aí ele falou: eu tô aqui para falar para vocês que não se preocupem. Eu tô bem. Tá tudo bem. E vocês vão ficar bem. Ele falou. Aí, como era por pensamento, ele começou a mostrar na minha mente, tipo cenas assim, sabe? Tipo, coisas boas que viriam pela frente, coisas da vida da gente, coisas diárias, notícias boas, coisas legais acontecendo, né? A filhinha dele crescendo, ela estava com 9 anos na época que ele faleceu, né? Coisas boas. E na época,
Eu vou contar porque tem que contar o pé da letra, né? Tem que seja engraçado, mas... olha o que eu fui perguntar para ele. Na época, eu estava sozinha. Porque esse meu marido, não é o pai da minha filha, né? Da primeira lá. Então, esse é o marido, a gente tá junto desde 2013. 3 anos depois eu conheci ele e meu irmão faleceu em 2010, 2013. E eu perguntei, você vê o que eu lembrei, se eu iria conhecer alguém que realmente importasse, porque eu queria uma pessoa assim boa, honesta, confiável, uma pessoa legal, uma pessoa assim para ser companheira, né? Pra gente viver assim, ser companheiro mesmo. E aí ele, naquele jeito ali, em flashes ali mostrando, ele me mostrou um rapaz de costas, não mostrou o rosto, caminhando, que tava com uma camisa xadrez azul, com um boné na cabeça, um rapaz bem magro, alto assim, e eu vi aquele rapaz de costas. E ele falou, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E aí ele fez assim, ele não estava de relógio, ele não estava, mas ele fez assim. Quando ele bateu assim, eu entendi que ele estava me falando, acabou meu tempo, eu preciso ir. E aí ele foi. Quando acordei, contei para minha mãe e tudo, sonho. Então, 3 anos depois, né, já estava com meu maridão lá, gente boa. Ele é motorista, né, então, nos Estados Unidos, então ele tá sempre de boné. Ele tem essa camisa xadrez azul, igualzinha, do mesmo jeito que eu vi. Ele tem até hoje a camisa xadrez dele. Qual é a história do anjo? Tô chegando lá. Quando passou quando se passaram mais alguns dias, não sei dizer 1 semana ou 2 semanas, eu estava morando, não estava com os meus pais, estava morando só com a minha filha. E aí eu acordei, já era de dia, né? Acordei, acredito que devia ser um domingo, porque eu acordei tarde. Eu acordei e ao meu lado direito, eu vi um ser que não encostava os pés no chão, ele estava de lado, então eu via todo o perfil dele, né? Eu via toda a parte, olhando assim, eu via toda a parte esquerda dele, o perfil, muito assim, firme, sério, olhando assim bem retinho. Ele tinha o rosto bem com linhas assim bem simétricas, mas o cabelo era engraçado, que o cabelo dele fazia assim no ar, bem assim, ó, o cabelo dele era cabelo bem claro assim, como se fosse, acho quase branco, poderia dizer que era branco, e com aqueles brilhinhos que eu vi no meu irmão, com as partículazinhas lá. A pele, por mais que eu falasse para você, ele seria uma pessoa de pele branca, ainda não seria igual, não é uma pele humana, não é uma pele igual humano. Era assim, extremamente branca, mas de uma textura acetinada. Também não é igual à pele humana, mas com aqueles traços. O olho, daquele jeito também, um olho amendoado, sem a parte branca, totalmente escuro. E ele estava parado. As asas, elas eram gigantes. Eu lembro que batia no teto, dobrava, e a parte do chão também dobrava. Enchia todo o quarto, aquilo era gigante, era enorme. Ele estava parado, então a hora que eu vi, eu fiquei assim, né, tipo, fiquei assustada, assim, mas era muito lindo, eu queria ver cada detalhe. Aí, então ele estava aqui, né, eu via ele aqui de perfil, só que aí ele virou assim, parece assustador, né? Parece filme de terror, mas não, né? Ele era realmente assim um ser muito bonito, diferente, mas bonito.
E ele olhou. Quando ele olhou, foi como se tivesse me puxado para dentro daquele olho, aquele olho negro dele. Parece que me puxou para dentro do olho e eu comecei a ver flashes de novo. Em todos esses flashes, eu vi a minha sobrinha. Vi ela bem bebezinha e vi ela crescendo, brincando com meu irmão. Eles gostavam muito de ficar assistindo televisão. E ali eu vi e me assustei. Eram várias cenas só da minha sobrinha, com meu irmão, a vidinha dela, e me assustei. Quando eu assustei assim, ele já não estava mais. Eu não estava mais no quarto, já tinha sumido. Deixa eu só explicar, você recriou essa figura usando inteligência artificial, você me mandou e agora as pessoas vão ver, enquanto você continua a contar, a imagem que você me mandou. Isso, a única diferença é que ali eu não consigo colocar a mesma cor, eu não consegui colocar a mesma cor, o mesmo brilho. Aí, naquele dia, eu fiquei com uma angústia muito grande, porque ela não me saía da cabeça, minha sobrinha não saía da cabeça. E eu só fiquei, e o que eu entendi foi, sem palavras, eu entendi que veio trazer uma mensagem do meu irmão e que eu deveria cuidar da minha sobrinha, ela com 9 anos. E daí aquilo ficou no meu peito, uma angústia, uma angústia, uma angústia. Eu lembro que eu ia fazer as coisas da casa e eu não conseguia, eu pegava, eu ia lavar uma louça, daí eu começava a chorar, daí eu pensava, como é que eu vou fazer? Ela tá com a mãe. Como é que eu vou chegar pra mãe, agora que o pai faleceu, e falar assim, posso cuidar dela? Ela pode morar comigo? Não tinha como, né? Eu seria muito indelicada chegar e falar isso. E no mesmo dia, quando foi no final do dia, naquele mesmo dia, a minha mãe me liga. Márcia, a tua cunhada me ligou falando que ela vai trabalhar em uma outra cidade que é vizinha daqui, né? Dá umas 2 horas daqui. Vai passar um tempo lá, mas ela não tem como levar agora a menina e ela quer que eu cuide. Só que eu não vou cuidar sozinha, porque eu não vou cuidar sozinha. Como minha mãe é de idade, né? Ela falou assim, eu faço comida, eu lavo a roupinha, mas a parte dos estudos, algumas outras coisas, você tem que me ajudar. Eu falei, claro, com certeza absoluta. Pode falar que eu fico com ela assim. E aí eu tava morando nessa casa, eu alugava uma casa, né? Eu estava nessa casa com a minha filha. Ela veio, mas a gente ficou por pouco tempo, porque aí eu tive uma ideia de fazer. A minha mãe mora em uma casa onde o terreno é bem grande e no fundo, aí eu construí uma casa. Para ser rápido, eu construí uma casa de madeira com um pouco mais de 30 dias. A casa foi levantada lá, de madeira mesmo, ficou pronta. E eu fui morar daí no fundo da casa dos meus pais com as duas. Por quê? Porque eu dava aula o dia inteiro e à noite também. Então eu ali com os meus pais, elas iriam estar dormindo, ter ali, né, cantinho comigo, e quando eu estivesse trabalhando, a minha mãe ia estar cuidando das duas. E foi isso. Quer dizer, de fato, era um pedido do seu irmão, né? Sim, sem dúvidas. Não fiquei com dúvida alguma. Você, desde criança, você comentou que quando você ouvia seus pais falando sobre o que acontece depois da morte, você falava, mas eu sei que não termina, mesmo criança. Quando você teve a experiência de quase morte, quando você esteve, digamos, do outro lado, você teve alguma surpresa ou parecia tudo natural? Tudo natural, totalmente. E a percepção do tempo? Você falou sobre o espaço, de olhar para cá, para lá, tudo ao mesmo tempo. Você sentiu o tempo acontecendo de uma forma diferente? Carlos, eu posso falar uma coisa bem maluca? Mas é percepção minha, não, né? Não foi ninguém que veio e me deu conhecimento, né? Percepção minha. O que eu percebi assim, quando escureceu, aquele primeiro momento da escuridão, ali era tão zerado, era tão zerado assim, sem movimento, sem luz,
sem barulho, nada de nada, sem espaço e eu acho que sem tempo. Posso estar errada. Não havia movimento, não havia nada. Mas aí eu sei que você vai falar, mas se você estava pensando em em algo de forma cronológica, passa a existir o tempo. Não sei explicar, porque foi rápido. Mas eu tinha essa sensação de que ali, naquela parte da escuridão, o tempo zerou, parou, alguma coisa assim aconteceu. Mas logo em seguida você passou a perceber uma sequência de acontecimentos. Aí existiu uma sequência ali de que formou o primeiro quadro, formou a sequência da minha vida, mas aí eu continuei tendo essa sensação. Eu ali como observadora não tinha tempo, era ali que corria o tempo. Posso estar enganada, mas era essa sensação. Ah, você sentia, enquanto eu estava vendo o filme da vida, como se aqui onde você está não há tempo, mas eu vejo o tempo passando diante de mim. Eu estava só observando. O tempo estava ali. O tempo estava ali. As coisas estavam acontecendo ali. Mas eu aqui era só um olhinho ali olhando. Como se pudesse haver simultaneamente uma situação com tempo e sem tempo. É, isso. Isso eu não tinha pensado. Uma outra coisa, você passou em algum momento a ter uma maior premonição, ou nunca teve, ou uma capacidade de sentir o sentimento das pessoas que se aproximam de você? Tem. Cada vez mais. Isso aumentou depois das 2 EQMs? Aumentou. Eu me sinto, se for um lugar, eu não gosto mesmo de sair, mas assim, lugares onde, se eu vou, por exemplo, um supermercado, um banco, se tem pessoas que são assim, que estão ali passando por alguma coisa às vezes difícil, ou elas estão muito tristes, ou elas são muito nervosas, pessoas irritadas. Não gosto não, porque quando eu chego em casa eu sinto aquilo ainda, fica por um tempo. Então eu não gosto. E com relação ao momento do planeta, onde você tem quase 8 bilhões de pessoas passando por vários desafios, como é que é isso? Você sente o momento do planeta? Uma outra coisa que eu não sei dizer se veio esse conhecimento, se eu acabei interpretando dessa forma, mas eu acho que tudo é uma questão de percepção. Nós estamos em uma evolução, porque eu acho que as pessoas hoje elas pensam assim, que toda a evolução aconteceu e pá, nós estamos prontos. Não, é que a nossa vida que é curta. Por mais que a gente viva 100 anos, isso daí não é nada. Mas o planeta está em evolução, as criaturas que vivem aqui estão em evolução, todo o universo está em evolução. Então, eu acho que o ser humano, ele está evoluindo a sua percepção. O outro lado, ele está aqui o tempo todo. Assim como eu percebi em alguns momentos, por algum motivo, eu estava no meu quarto e consegui ver algo mais em alguns momentos. Houve um momento também que eu te contei, que eu estava, que apareceu lá aquele espiral de luz e eu fiquei com medo e falei, passa tua mensagem de outro jeito que não precisa ficar aí na minha frente, não. Eu sou um pouco medrosa e então eu vejo assim que nós estamos evoluindo de uma maneira que a 5ª dimensão que todos falam não é um lugar, e sim a nossa evolução, a capacidade da nossa consciência. Vamos estar aqui do mesmo jeito, mas nós vamos ter a capacidade de interagir todos. Pode ser que, como eu falei, a nossa vida é curta, daqui 100 anos é pouco, mas todos nós vamos evoluir e interagir com esses que vivem do outro lado. Sejam aqueles que já partiram ou sejam aqueles que não vieram para cá. Porque também, na minha percepção, nós somos anjos. Nós somos? Anjos.
Todos nós? Todos nós somos anjos. Todos nós somos anjos criados todos ao mesmo tempo, mas nós somos aquela parcela que escolheu experimentar aqui. Porque os anjos ou outras criaturas, o que eles têm lá, já está evoluído, eles já estão evoluídos, eles não experimentam o que nós experimentamos aqui. Qual a diferença entre ser anjo e não ser anjo? Assim, como eu acho o véu do esquecimento, ele acontece não porque alguém determinou, vai ter o véu do esquecimento. É simplesmente natural, porque lá do outro lado, você tem todo o conhecimento de tudo, porque você não tem um corpo humano, mas o nosso cérebro é como se fosse um computadorzinho bem antigo, fraquinho, que não aguenta, não suportaria o conhecimento da origem de tudo. Não suporta, né? Não tem como. Então, só o fato da gente, desse alma anjo, né, escolher nascer em um corpo humano, ali ele já passa a esquecer o outro lado automaticamente. Não teria como. Por isso que quando eu saí, eu consegui lembrar tudo de novo. Mas percepção minha. Para mim, tudo é uma mesma coisa. Todos esses seres de luz com uma alma, né, para mim, foram todos criados em um único momento, só que tem esses que vieram para cá para experimentar. E nessa evolução, nós estamos caminhando para um novo tipo de vida, onde vai unir os dois. Onde nós vamos evoluir a tal ponto que nós vamos conseguir manter todo o nosso conhecimento, ainda mantendo a nossa parte humana. Os dois, você quer dizer anjo e humano? Isso vem de uma interpretação sua ou você sentiu isso quando estava lá? Então, eu não posso falar que apareceu alguém na minha frente, eu não posso falar, é aquilo que eu comentei com você. Às vezes, do nada, eu estou assistindo alguma coisa e aquilo nem tem nada a ver, mas de repente começa a vir. Eu vou e escrevo. Que simplesmente vem do nada, assim, desbloqueia aquilo e começa a vir um monte de informações. E essa questão de serem anjos, sermos todos anjos, veio dessa forma para você? Para mim, isso daí é certo. Não tem outra coisa. Para mim é. Né? Para mim, é uma verdade minha. Eu queria saber o que você deixaria como mensagem final para todos nós. Olha, eu até sabia que você iria fazer essa pergunta, porque eu assisto todos, né? Desde 2022, nossa, adoro. Assisto, não perco. E eu fiquei pensando, né? Que mensagem que fosse assim, realmente algo importante. Nada seria mais importante do que falar o que todos falam, a importância do amor. Mas eu queria falar um pouquinho diferente. Essa parte de quando eu fui para lá, que eu percebi que lá tudo é ampliado, para que as pessoas deem uma atenção especial ao que elas sentem. Porque muitas vezes a gente não tem como evitar. Eu não conseguiria evitar a perda da minha filha. Muitos perdem uma pessoa importante. Muitos passam por dores, né, que são bem pesadas, bem tristes. Essas coisas a gente não pode evitar. Então, às vezes, passar raiva de alguém que faz mal, alguém que nos machuca fisicamente ou emocionalmente, existem essas coisas. Então, isso nós não podemos evitar. Quando acontece, as nossas emoções chegam. Isso é natural, é automático. O corpo, ele reage, né? Ferve o sangue, como eu falei, coração palpitando. Mas os sentimentos, o que a gente vai fazer com aquilo, aí é uma escolha nossa, até mesmo diante de uma dor muito grande. Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito. Você vai sofrer a tua dor, porque não tem como evitar. Você vai passar teu luto,
mas você não vai deixar que aquilo seja em vão, que aquilo são duas escolhas. Na primeira vez, antes de eu ter passado o EQM, eu estava me destruindo. Eu estava tirando a minha saúde e pretendia até tirar a minha vida. Então eu estava fazendo essa escolha. Hoje, depois que já se passaram todas essas histórias que eu contei, todas essas experiências, então hoje eu vejo diferente. Eu posso fazer uma outra escolha. Eu posso fazer com que o amor sempre prevaleça, né? Quando eu cheguei do outro lado, eu fui me desligando, mas eu não me desliguei daquela minha filha, da minha primeira, que foi o amor que permaneceu, o único amor que eu não consegui me desligar. Ele permaneceu e por ela eu voltei, por esse amor que permaneceu. Então aqui, quando a gente passa por uma dificuldade, eu percebo que é só através do amor que a gente consegue. Quando a gente sente que está ficando difícil, a gente busca o amor de novo, aquele amor que permanece, o amor mais forte, o amor pelos filhos. Você busca os filhos, você busca talvez ajudando as pessoas, né? Para quem consegue, dentro da sua religião, do seu trabalho, ajudar as pessoas, ajudar dentro da família. Quando a gente busca o amor, aquele amor que permanece é ele que nos cura. Então a minha mensagem é essa: buscar o amor que permanece. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?